Ela sumiu grávida sem explicação, mas voltou anos depois, com gêmeos e um segredo impactante. Pega o lencinho, mas antes comenta de onde você está assistindo. Vamos viver juntos essa história de amor marcante. A chuva tamborilava no para-brisa do Corsa azul marinho, que mais parecia um barco navegando pelas ruas enlameadas de aurora das pedras. Raíssa Trindade apertou o volante com força, as mãos trêmulas não apenas pelo frio da tarde, mas pela ansiedade que crescia a cada quilômetro percorrido. No banco traseiro, Gabriel e Sofia dormiam profundamente, os rostinhos angelicais contrastando com a tempestade que se formava tanto no céu quanto no peito da jovem mãe. 3 anos, 3 longos anos, desde que havia deixado aquele lugar, fugindo como uma sombra na madrugada. Agora, aos 24 anos, Raíssa retornava não mais como a professora solteira que todos conheciam, mas como uma mulher transformada pela maternidade e pelas cicatrizes invisíveis que carregava. O vilarejo permanecia quase inalterado. As mesmas casas de tijolo aparente, as mesmas ruas de paralelepípedo que se tornavam rios nos dias de chuva forte, o mesmo ritmo pacato que um dia a encantara. Mas agora tudo parecia menor, mais acanhado, como se ela tivesse crescido demais para caber novamente naquele espaço. Raíssa estacionou em frente à casa que havia alugado por telefone. Uma construção simples de 2 quartos, próxima à antiga escola onde lecionava. A senhora que lhe alugara o imóvel, Dona Conceição, a recebeu com um sorriso forçado e olhos curiosos que não perdiam um detalhe. "Que crianças lindas!", comentou a proprietária, ajudando a carregar as poucas bagagens. "O pai não veio junto?" "Não", respondeu Raíssa de forma seca, evitando elaborar. Algumas perguntas era melhor deixar sem resposta. Nos dias seguintes, Raíssa estabeleceu uma rotina cautelosa. Saía para o mercado sempre no final da tarde, quando havia menos movimento. Ia à farmácia da cidade apenas quando necessário, sempre com os filhos, como se a presença deles fosse um escudo contra os olhares curiosos e as línguas afiadas dos moradores. Mas era impossível passar despercebida. A Aurora das Pedras era pequena demais para segredos, e a chegada de Raíssa com 2 crianças rapidamente se tornou o assunto principal nas rodas de conversa da cidade. Voltou grávida e agora com 2 filhos, sussurrava Dona Lourdes no mercado. "Ninguém sabe quem é o pai. Sempre foi meio esquisita essa menina", completava seu Antônio, balançando a cabeça com desaprovação. "Fugiu que nem bandida, deixou todo mundo preocupado." Raíssa fingia não ouvir, mas cada palavra era como uma agulhada. Ela sabia que enfrentaria esse julgamento, mas não estava preparada para a intensidade com que as pessoas a observavam, como se fosse um animal exótico em exposição. A notícia chegou até Murilo Naves de forma inevitável. Ele estava organizando materiais para o projeto de alfabetização de adultos, quando Joana, a secretária da escola, irrompeu em sua sala com os olhos arregalados. "Murilo, você não vai acreditar. A Raíssa voltou." As palavras atingiram Murilo como um soco no estômago. Ele largou os papéis que segurava e se apoiou na mesa, sentindo as pernas bambearem. "Raíssa, tem certeza?" "Certeza absoluta. E tem mais. Ela voltou com 2 filhos, gêmeos, pelo que dizem." Murilo fechou os olhos, sentindo uma mistura de raiva, alívio e confusão tomar conta dele. Durante 3 anos, ele havia construído uma vida sem ela. Havia se tornado coordenador de projetos comunitários. Havia tentado esquecer a dor do abandono. E agora, ela simplesmente retornava, como se nada tivesse acontecido. Por 2 dias, Murilo fez questão de evitar qualquer lugar onde pudesse encontrá-la. Mudou seu percurso para casa, evitou passar perto do mercado, cancelou compromissos que pudessem levá-lo ao centro da cidade, mas a Aurora das Pedras era pequena demais para fugas eternas. O encontro aconteceu na antiga pracinha, exatamente onde Raíssa costumava esperá-lo após o expediente, nos tempos em que eram namorados. Murilo voltava da escola quando a viu, sentada no banco onde tantas vezes haviam conversado sobre sonhos e planos futuros. As 2 crianças brincavam na areia, rindo e correndo uma atrás da outra.
Por um instante, Murilo pensou em dar meia volta e fugir, mas algo em seu peito o impediu. Talvez fosse a curiosidade, talvez a necessidade de confrontar os fantasmas do passado. Ou talvez fosse apenas o fato de que ela ainda era linda, com aqueles cabelos castanhos que o vento balançava suavemente. Raíssa o percebeu se aproximando e seu coração disparou. Murilo estava mais alto, mais forte, o rosto mais maduro e marcado pela experiência, mas os olhos continuavam os mesmos, castanhos e profundos, capazes de lê-la como um livro aberto. "Oi", ela disse simplesmente, a voz quase um sussurro. "Oi", ele respondeu, as mãos nos bolsos, o corpo tenso. Gabriel e Sofia pararam de brincar e se esconderam atrás da mãe, intimidados pela presença do estranho. Murilo os observou com atenção, procurando semelhanças, tentando decifrar mistérios que talvez nunca fossem revelados. "Eles são meus filhos", interrompeu Raíssa, protetora. Gabriel e Sofia. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Havia tantas perguntas não feitas, tantas explicações não dadas, tantos sentimentos não resolvidos. "Preciso ir", disse Murilo finalmente, incapaz de suportar mais aquela tensão. "Murilo, espera." Raíssa se levantou, pegando as crianças pela mão. "Preciso falar com você." "Agora você quer falar?" A amargura na voz dele era inconfundível. 3 anos depois, "Por favor", ela insistiu, os olhos marejados. "Só 5 minutos." Murilo parou, se virou e a encarou com uma intensidade que a fez estremecer. "Amanhã", disse ele, "na escola, você tem 5 minutos para explicar 3 anos de silêncio." E com essas palavras, ele se afastou, deixando Raíssa sozinha com as crianças e com o peso de uma conversa que poderia mudar tudo, ou destruir de vez qualquer possibilidade de reconciliação. O prédio da escola parecia mais intimidador do que Raíssa se lembrava. Ela caminhou pelos corredores familiares, segurando Gabriel e Sofia pelas mãos, sentindo o coração bater descompassado no peito. As paredes amareladas ainda exibiam os mesmos cartazes educativos, mas agora havia algo diferente. Uma placa na porta da coordenação com o nome Murilo Naves, gravado em letras douradas. Murilo a aguardava em pé, apoiado na mesa, os braços cruzados numa postura defensiva. Ele havia passado a noite em claro, preparando mentalmente aquele momento, imaginando todas as possíveis explicações que ela poderia dar e todas as respostas que ele deveria ter. "Chegou", disse ele olhando para o relógio. 5 minutos. Raíssa respirou fundo, ajeitou os filhos nas cadeiras próximas à mesa e tentou encontrar as palavras certas. Mas como explicar 3 anos de fuga, de medo, de escolhas difíceis em apenas 5 minutos? "Murilo, Não", ele a interrompeu bruscamente. "Primeiro eu falo. Você desapareceu. Simplesmente sumiu da minha vida, da vida de todos aqui. Não respondeu ligações, não mandou uma mensagem, nada. Eu fiquei louco de preocupação. Procurei você em todo lugar." "Eu sei, mas ainda não terminei", cortou novamente a voz carregada de ressentimento. "Você me deixou achando que tinha feito algo errado, que não era suficiente para você. Passei meses me culpando, me perguntando o que havia acontecido." Raíssa sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Gabriel e Sofia a observavam com preocupação, sentindo a tensão no ar, mesmo sem compreender completamente o que estava acontecendo. "Murilo, por favor, me deixa explicar", ela conseguiu dizer entre uma pausa e outra. "Eu tive que fugir, não foi escolha, foi necessidade." "Necessidade?" Ele riu amargamente. "Necessidade de quê? De me abandonar? De sumir sem dar explicações?" "Necessidade de proteger meus filhos", ela respondeu, erguendo a voz pela primeira vez. "Eu precisava protegê-los, e não havia outra forma." "Proteger de quê? De quem?" Raíssa hesitou. Não podia contar tudo, não ainda. Havia segredos que eram perigosos demais para serem revelados. "Não posso te contar agora", disse ela, baixando a voz. "Mas juro que tinha motivos. Motivos que não incluíam confiar em mim." Ele retrucou, a dor transparecendo em cada palavra. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Sofia, que começou a chorar. A tensão havia se tornado insuportável para a criança. Raíssa a pegou no colo, sussurrando palavras de conforto. "Seus 5 minutos acabaram", disse Murilo, voltando para trás da mesa.
Se você não pode ser honesta comigo, então não temos nada para conversar. Raíssa saiu da escola com o coração partido, carregando uma criança no colo e segurando a outra pela mão. A cidade inteira parecia observá-la, e ela podia sentir os olhares de julgamento em cada esquina. No mercado, as fofocas se espalhavam como fogo em palha seca. Dona Lourdes e suas amigas não faziam questão de baixar a voz quando Raíssa passava pelos corredores. Fugiu grávida e agora quer voltar como se nada tivesse acontecido, murmurava uma delas. Que tipo de mãe abandona tudo e some por 3 anos? Deve ter se metido em confusão, completava outra. Só pode ser coisa feia, senão não precisava fugir desse jeito. Coitado do Murilo, suspirava Dona Lourdes. Aquele menino sofreu tanto quando ela sumiu. Agora ela volta com 2 filhos e ele tem que aguentar ver a cara dela todo dia. Raíssa fazia as compras rapidamente, tentando ignorar os comentários, mas cada palavra era como uma punhalada. Ela sabia que enfrentaria preconceito, mas não imaginava que seria tão intenso. Enquanto isso, Murilo tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente estava em outro lugar. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de Raíssa com as crianças, a forma como ela as protegia, a dor em seus olhos quando ele a rejeitou. Apesar de toda a mágoa, algo em seu peito o fazia se preocupar com ela. Durante os dias seguintes, ele começou a percorrer discretamente os caminhos que ela fazia, certificando-se de que estava bem. Não era uma decisão consciente, era instinto, cuidado que persistia mesmo através da dor. Foi Dona Íris, mãe de Murilo, quem primeiro estendeu a mão para Raíssa. A mulher de 60 anos, com cabelos grisalhos sempre bem arrumados e um sorriso maternal, apareceu na porta da casa alugada numa tarde chuvosa, carregando uma panela de sopa. Meu filho pode estar zangado, mas eu não sou, disse ela, entrando sem cerimônia. Criança precisa de comida quente e você também. Raíssa quase chorou de gratidão. Fazia tanto tempo que alguém a tratava com gentileza, sem julgamentos ou cobranças. As crianças imediatamente se aproximaram de Dona Íris, atraídas por sua energia calorosa. Eles são lindos, disse a senhora, acariciando os cabelos de Gabriel e Sofia. Tem seus olhos, mas o nariz é do pai, completou Raíssa, sem elaborar. Dona Íris não insistiu. Em vez disso, serviu a sopa e se sentou para ouvir, realmente ouvir, o que Raíssa tinha a dizer. Não foi tudo, mas foi o suficiente para que a mulher mais velha entendesse que havia muito mais na história do que aparentava. Meu filho está machucado, disse Dona Íris finalmente. Mas ele tem bom coração, só precisa de tempo para cicatrizar. Naquela noite, uma tempestade particularmente forte atingiu a Aurora das Pedras. Os ventos derrubaram fios de energia, deixando metade da cidade no escuro. Raíssa tentava acalmar Gabriel e Sofia, que haviam acordado assustados com os trovões quando ouviu batidas na porta. Era Murilo, encharcado pela chuva, carregando uma lanterna e uma sacola. A energia vai demorar para voltar, disse ele, evitando olhar diretamente para ela. Trouxe algumas velas e brinquedos. Gabriel e Sofia correram para ele, curiosos com os objetos na sacola. Murilo havia trazido blocos de montar e alguns carrinhos, nada muito elaborado, mas suficiente para distrair as crianças. Vamos fazer um jogo, disse ele, sentando-se no chão e ligando a lanterna. Vocês vão ser exploradores e a lanterna é nossa fogueira. Durante 1 hora, Murilo brincou com Gabriel e Sofia, criando histórias de aventura e fazendo sombras divertidas na parede com as mãos. Raíssa os observava em silêncio, vendo como ele naturalmente se conectava com as crianças, como elas confiavam nele instintivamente. Por um momento, ela conseguiu vislumbrar como as coisas poderiam ter sido diferentes. Por um momento, eles pareciam uma família, improvisada, complicada, mas real. Quando as crianças finalmente adormeceram, Murilo e Raíssa se encontraram sozinhos pela primeira vez desde o retorno dela. Ele estava prestes a ir embora quando se virou para ela. Eles são especiais, disse ele, a voz mais suave do que havia sido em dias. Sorte sua. Murilo, ela o chamou quando ele chegou à porta. Obrigada. Por hoje, quero dizer. Ele assentiu brevemente e saiu na chuva.
mas algo havia mudado. Pela primeira vez em 3 anos, Murilo havia visto Gabriel e Sofia não como lembretes dolorosos do abandono de Raíssa, mas como crianças que precisavam de cuidado e proteção. A empatia estava começando a nascer, ainda que camuflada pela dor que ele carregava no peito. 5 dias se passaram desde a noite da tempestade, e Murilo fazia questão de evitar qualquer lugar onde pudesse encontrar Raíssa. Mudava de rota para ir trabalhar, evitava o mercado nos horários que ela costumava frequentar e até mesmo cancelara 2 compromissos que o levariam ao centro da cidade. Mas a Aurora das Pedras conspirava contra suas tentativas de fuga. Numa tarde ensolarada de sábado, enquanto caminhava distraído depois de uma reunião na prefeitura, seus passos o levaram automaticamente à praça central. Foi quando a viu. Raíssa estava sentada no chão, sobre uma manta colorida, com Gabriel e Sofia ao seu lado. As 3 figuras desenhavam com giz colorido no chão de cimento, criando um jardim imaginário cheio de flores gigantes e borboletas desproporcionais. O sol da tarde iluminava os cabelos castanhos de Raíssa, criando reflexos dourados que Murilo se lembrava de admirar durante os namoros da juventude. Gabriel ergueu a cabeça e o viu primeiro. O menino não demonstrou timidez como na primeira vez. Ao contrário, acenou com a mãozinha suja de giz, como se já o conhecesse há muito tempo. Murilo, disse Sofia, surpreendendo a todos. A menina havia memorizado seu nome. Raíssa se virou, o coração disparando ao vê-lo parado ali, as mãos nos bolsos, a expressão mais suave do que havia sido nos últimos dias. Oi, disse ele, aproximando-se lentamente. Oi, ela respondeu, secando as mãos no vestido. Por um momento, ficaram ali, observando as crianças voltarem a desenhar, como se a presença de Murilo fosse a coisa mais natural do mundo. Havia algo diferente no ar, menos tensão, mais curiosidade. Posso sentar? Perguntou ele, indicando o espaço livre na manta. Raíssa assentiu, afastando-se um pouco para dar espaço. Murilo se sentou com cuidado, observando os desenhos espalhados pelo chão. Estão talentosos, comentou, pegando um pedaço de giz amarelo que havia rolado para perto dele. Gostam de desenhar, disse Raíssa, tentando manter a voz firme. Principalmente depois da chuva, quando não podem brincar no parquinho. Gabriel se aproximou de Murilo, estendendo-lhe um giz azul. Desenha uma casa? Pediu o menino, apontando para um espaço vazio no chão. Murilo olhou para Raíssa, que assentiu com um pequeno sorriso. Ele se abaixou e começou a desenhar uma casa simples, com telhado triangular e uma porta no centro. Gabriel e Sofia imediatamente se animaram, sugerindo acréscimos, janelas, árvores, até mesmo um sol sorridente no canto superior direito. Como são os nomes deles? Perguntou Murilo de repente, ainda desenhando. Quero dizer, completos. Era a primeira vez que ele demonstrava interesse real nas crianças, e Raíssa sentiu um aperto no peito. Gabriel Trindade e Sofia Trindade, respondeu ela, observando a reação dele. Sem sobrenome paterno? Perguntou com cuidado. Não, disse ela simplesmente. Só meu. Murilo assentiu, não insistindo no assunto. Havia coisas que ainda não estava pronto para perguntar, e ela não parecia pronta para responder. Ficaram ali por mais de 1 hora, brincando com as crianças, criando histórias sobre os desenhos no chão. Quando o sol começou a se pôr, Raíssa disse que precisavam ir para casa. Eu os ajudo a levar as coisas, ofereceu Murilo, juntando os gizes numa pequena lata. Caminharam lentamente pelas ruas de Aurora das Pedras, Gabriel e Sofia correndo à frente, parando para observar gatinhos e flores ao longo do caminho. Raíssa e Murilo seguiam em silêncio, mas era um silêncio diferente, menos tenso, mais contemplativo. Lembra quando brincávamos aqui? Perguntou Raíssa quando passaram em frente ao galpão da antiga escola onde haviam estudado juntos. Murilo parou e olhou para o prédio abandonado. As janelas estavam sujas, algumas quebradas, mas a estrutura permanecia sólida. Lembro, disse ele, a voz carregada de nostalgia. Você sempre ganhava no jogo da amarelinha. Porque você deixava, riu Raíssa, e foi a primeira vez que ele a viu sorrir desde o retorno. Vamos entrar, sugeriu ele impulsivamente, só por 1 minuto.
Raíssa hesitou, olhando para as crianças que brincavam com pedrinhas próximas ao portão. Eles ficam bem aí, disse Murilo. Podemos vê-los da janela. Entraram no galpão por uma porta lateral que nunca havia sido bem consertada. O cheiro de mofo e madeira velha trouxe uma enxurrada de memórias. Ali haviam passado os melhores anos da infância e adolescência, estudando juntos, criando sonhos, planejando um futuro que parecia garantido. Olha, disse Raíssa, apontando para uma das paredes. Ainda está aqui. Murilo se aproximou e viu a inscrição gravada na madeira. R. Plaus M. Aus para sempre. Seguida da data, 15/10/03/2018. Você fez isso no dia em que completamos 1 ano de namoro, lembrou ele, passando os dedos sobre as letras. E você disse que eu era louca por acreditar em para sempre. Ela respondeu a voz mais baixa. Eu era jovem e estúpido, admitiu ele. Achava que para sempre era muito tempo. Ficaram ali em silêncio, observando a inscrição, cada um perdido em suas próprias lembranças. Raíssa se lembrou dos bilhetes que ele escrevia e escondia em seus cadernos, das promessas sussurradas durante os intervalos, do dia em que ele, aos 20 anos, pedira em casamento com um anel de plástico que havia ganhado numa máquina de refrigerante. Você ainda tem aquele anel? Perguntou ela de repente. Tenho, admitiu ele, sem olhar para ela. Está numa caixa no meu quarto. A simplicidade da resposta fez as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto de Raíssa. Todas as dores, todos os medos, todos os sacrifícios dos últimos 3 anos pareceram vir à tona de uma vez. Eu sinto tanto, sussurrou ela, cobrindo o rosto com as mãos. Sinto muito por tudo. Murilo se virou para ela, vendo-a chorar pela primeira vez desde que havia voltado. Não eram lágrimas de raiva ou frustração, mas de uma tristeza profunda, antiga, que parecia vir de muito longe. Sem pensar, ele a abraçou. Não foi uma decisão consciente. Foi instinto, memória muscular de anos cuidando dela, consolando-a, sendo seu porto seguro. Raíssa se deixou abraçar, sentindo o cheiro familiar de sabonete e água de colônia que ele sempre usava. Por um momento, foi como se os 3 anos não tivessem existido, como se ainda fossem os jovens apaixonados que acreditavam que nada poderia separá-lo. Eu não consegui te esquecer, murmurou ele contra seus cabelos. Tentei, mas não consegui. Eu também não, ela respondeu, a voz embargada. Nem um dia. Quando se afastaram ligeiramente para se olharem, havia algo diferente no ar. Uma tensão que não era raiva, mas desejo contido, saudade acumulada, sentimentos que haviam sido enterrados, mas nunca morreram. O beijo aconteceu devagar, hesitante. Murilo curvou-se até ela, tocando primeiro sua testa com os lábios, depois suas pálpebras úmidas, até finalmente encontrar sua boca. Não foi um beijo apaixonado ou desesperado. Foi um beijo de reconhecimento de 2 pessoas que se reencontram após uma longa jornada. Havia dor ali, mas também esperança. Havia saudade, mas também a possibilidade de recomeço. Duraram apenas alguns segundos juntos, mas foi o suficiente para que ambos sentissem que algo fundamental havia mudado entre eles. Quando se separaram, ficaram se olhando em silêncio. Respirações descompassadas, corações disparados. Começou Raíssa, mas não conseguiu terminar. Eu também, disse ele, entendendo sem precisar ouvir. Do lado de fora, Gabriel gritou que havia encontrado uma borboleta. A realidade voltou aos poucos, trazendo consigo todas as complicações que ainda existiam entre eles. Precisamos ir, disse Raíssa, se afastando e arrumando os cabelos. Sim, concordou ele, mas nenhum dos dois se moveu imediatamente. Saíram do galpão em silêncio, cada um em choque com o que havia acontecido, com o que ainda sentiam um pelo outro e com tudo o que ainda precisava ser dito. Murilo não dormiu naquela noite. Ficou deitado na cama, staring at the ceiling, revivendo cada segundo do beijo, cada palavra da conversa, cada lágrima que havia visto Raíssa derramar. Pela primeira vez em 3 anos, ele se permitiu sentir completamente o que havia tentado enterrar. O amor que nunca havia morrido, apenas adormecido sob camadas de dor e ressentimento. Na manhã seguinte, ele a procurou.
Não foi uma decisão planejada. Simplesmente se viu caminhando em direção à casa que ela alugara, determinado a ter a conversa que haviam evitado por tempo demais. Raíssa estava no quintal, estendendo roupas no varal, enquanto Gabriel e Sofia brincavam com baldes de areia próximos ao tanque. Quando o viu se aproximando, ela parou o que estava fazendo, o coração disparando. "Bom dia", disse ele, parando na entrada do quintal. "Bom dia", ela respondeu, secando as mãos no avental. "Podemos conversar?", perguntou ele, olhando para as crianças. "Quer dizer, realmente conversar." Raíssa assentiu, pedindo para que Gabriel e Sofia brincassem ali perto, enquanto ela e Murilo se sentavam na pequena mesa de plástico sob a árvore de manga. "Ontem", começou ela, mas ele a interrompeu. "Ontem me fez perceber que eu ainda não sei nada sobre esses 3 anos", disse ele, a voz mais firme do que ela esperava. "E eu preciso saber, preciso entender o que aconteceu de verdade." Raíssa respirou fundo. Havia ensaiado aquele momento 1000 vezes na cabeça, mas agora que ele estava ali, à sua frente, pronto para ouvir, as palavras pareciam presas na garganta. "É uma história longa", disse ela finalmente. "Eu tenho tempo", respondeu ele, se acomodando na cadeira. Raíssa olhou para os filhos, que brincavam alheios à conversa dos adultos, e tomou coragem. "2 semanas antes de desaparecer, eu recebi uma ameaça", começou ela, a voz baixa. "Alguém deixou um bilhete embaixo da porta da minha casa. Dizia que eu tinha 48 horas para desaparecer de Aurora das Pedras ou algo aconteceria com você." Murilo franziu a testa. "Comigo? Que tipo de ameaça?" "Não especificava. Só dizia que você ia se machucar, que podia ser um acidente, que ninguém ia desconfiar." Ela continuou, as mãos tremendo ligeiramente. "Eu achei que era brincadeira de mau gosto no começo, mas no dia seguinte encontrei outro bilhete. Esse era mais específico." "O específico como?" "Dizia onde você almoçou, com quem havia falado, que caminho tinha feito para voltar para casa. Alguém estava te seguindo, Murilo. Alguém que sabia demais sobre a sua rotina." Murilo se recostou na cadeira, processando a informação. "E você não pensou em me contar? Em irmos juntos à polícia?" "Pensei", admitiu ela. "Mas no terceiro bilhete, a pessoa disse que estava me vigiando também. Que sabia que eu havia descoberto que estava grávida, que sabia que eu ainda não havia te contado." "Você estava grávida?", perguntou ele, os olhos se arregalando. "De 2 semanas", disse ela, colocando instintivamente a mão no ventre. "Eu ainda estava tentando encontrar coragem para te falar quando tudo isso aconteceu." "Meus filhos", murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela. "Gabriel e Sofia são meus filhos." "São", confirmou ela, as lágrimas começando a escorrer. "Eu queria tanto te contar, mas quando recebi a última ameaça, eu soube que não podia ficar." "Que dizia a última ameaça?" "Que eu tinha 24 horas para sumir ou você apareceria morto e eu saberia que era culpa minha. Que se eu contasse para alguém sobre os bilhetes, você morreria no mesmo dia." Murilo ficou em silêncio, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Era surreal demais para ser verdade, mas ao mesmo tempo explicava tantas coisas que não faziam sentido. "Então você fugiu", disse ele finalmente. "Peguei o primeiro ônibus que apareceu", confirmou ela. "Fui para São Paulo, depois para Minas Gerais, depois para o interior do Paraná. Eu não sabia quem estava me ameaçando, então não podia confiar em ninguém." "E como sobreviveu? Como conseguiu se manter durante a gravidez?" Raíssa limpou as lágrimas com as costas da mão antes de continuar. "Nos primeiros meses foi muito difícil. Eu dormia em albergues, trabalhava em qualquer coisa que aparecia, limpeza, cozinha, cuidando de crianças. Quando a barriga começou a crescer, ficou mais complicado conseguir trabalho. E depois que eles nasceram, eu estava morando em Campo Mourão quando Gabriel e Sofia nasceram. Uma assistente social me encaminhou para uma ONG que ajudava mães solteiras. Eles me deram uma casa pequena, ajudaram a conseguir documentos com outro nome, me ensinaram um ofício." "Outro nome?", perguntou Murilo surpreso. "Raquel Santos", disse ela. "Durante 2 anos eu fui Raquel Santos. Trabalhava numa fábrica de roupas. As crianças ficavam na creche da empresa. Não era muito, mas era seguro." "E por que voltou agora?" Raíssa respirou fundo antes de responder.
porque soube que a pessoa que me ameaçou morreu, disse ela. Joaquim Pereira. Você se lembra dele? Murilo sentiu o sangue gelar nas veias. Joaquim Pereira havia sido professor na escola onde eles trabalhavam. Um homem conhecido por ser obsessivo e possessivo. Havia sido demitido por assédio moral contra algumas professoras. Joaquim? Repetiu ele, incrédulo. Mas por que ele faria isso? Eu nunca soube ao certo, admitiu Raíssa. Só descobri que era ele quando a assistente social da ONG me ajudou a investigar. Joaquim sempre me olhava de forma estranha, sempre fazia comentários sobre o nosso relacionamento. Acho que ele tinha algum tipo de obsessão por mim. E como soube que ele morreu, acidente de carro, há 6 meses, só então eu tive coragem de voltar, de tentar reconstruir a vida que eu tinha antes. Murilo ficou em silêncio por longos minutos, absorvendo cada palavra. A história era quase impossível de acreditar, mas ele conhecia Joaquim Pereira. Sabia que o homem tinha problemas, que era capaz de atitudes extremas. Por que não me contou isso antes? Perguntou ele finalmente. Porque eu não sabia como você reagiria, respondeu ela. 3 anos se passaram, Murilo. Eu parti grávida dos seus filhos e voltei com 2 crianças de quase 3 anos. Eu não sabia se você ia acreditar em mim, se ia me perdoar. E você acha que eu vou acreditar agora? A pergunta saiu mais fria do que ele pretendia, mas Raíssa a sentiu como uma punhalada. Eu espero que sim, disse ela, a voz quase um sussurro. Porque é a verdade, toda a verdade. Murilo se levantou da cadeira, caminhando até a cerca do quintal. Gabriel e Sofia o observavam, sentindo a tensão mesmo sem compreender completamente o que estava acontecendo. Eu preciso pensar, disse ele, sem se virar para ela. Preciso processar tudo isso. Murilo, por favor. Ela se levantou também, dando um passo em sua direção. Eu sei que é muito, eu sei que é difícil de acreditar, mas... Ele se virou para ela, o rosto uma máscara de controle. É muito difícil de acreditar. 3 anos, Raíssa. 3 anos da minha vida, da vida dos meus filhos, que eu nunca vou ter de volta. Eu sei, ela disse, as lágrimas voltando. Eu sei, e eu sinto muito, mas eu não tinha escolha. Sempre há escolha, disse ele, caminhando em direção à saída. Você escolheu não confiar em mim. Eu escolhi te proteger. Você escolheu decidir por mim. Ele se virou. A raiva finalmente vindo à tona. Você tirou de mim o direito de escolher lutar pela nossa família. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo choro baixo de Raíssa e pelo barulho das crianças brincando, alheias ao drama que se desenrolava. Eu preciso ir, disse Murilo, a voz novamente controlada. Preciso pensar sobre tudo isso. E depois? Perguntou ela, limpando as lágrimas. O que acontece depois? Eu não sei, admitiu ele. Eu realmente não sei. E com essas palavras, ele se afastou, deixando Raíssa sozinha no quintal com as crianças e com a sensação terrível de que, mesmo após contar toda a verdade, talvez o tivesse perdido para sempre. Murilo não conseguiu trabalhar nos dias seguintes à confissão de Raíssa. Ficava em sua mesa, staring at documents, sem conseguir processar uma única linha, a mente constantemente voltando para tudo o que ela havia revelado. A história era quase impossível de acreditar, mas havia detalhes demais, emoções verdadeiras demais para ser mentira. Na quinta-feira, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Pediu alguns dias de folga na escola e pegou o primeiro ônibus para Campo Mourão, no Paraná. Precisava ver com os próprios olhos, precisava encontrar evidências que comprovassem ou desmentissem o que Raíssa havia contado. A viagem durou 8 horas, e durante todo o percurso, Murilo revisou mentalmente cada palavra da conversa. Joaquim Pereira, as ameaças, a fuga desesperada, a vida sob falsa identidade. Tudo parecia saído de um filme, mas ele conhecia Raíssa desde criança. Ela nunca havia sido de inventar histórias dramáticas. Em Campo Mourão, Murilo começou sua investigação na rodoviária, perguntando a taxistas e vendedores se lembravam de uma mulher jovem, grávida, que teria chegado sozinha há cerca de 4 anos. Foi um motorista de táxi,
seu Antônio, que primeiro confirmou parte da história. Lembro, sim, disse o homem coçando a barba grisalha. Moça bonita, muito nova, grávida de gêmeos, chorava no banco de trás, falava que não tinha para onde ir. Levei ela para o abrigo da igreja. O abrigo da igreja se tornara um centro comunitário, mas a coordenadora, irmã Lúcia, ainda trabalhava lá. Ela recebeu Murilo com desconfiança até ele explicar que era o pai das crianças e que estava tentando entender o que havia acontecido. Raquel Santos, disse a freira, seus olhos se iluminando. Claro que lembro dela. Chegou aqui perdida, com medo de tudo e de todos. Nunca quis falar muito sobre o passado, mas era uma menina trabalhadora, dedicada. Como ela era? Perguntou Murilo, tentando visualizar Raíssa naquele período. Assustada, respondeu irmã Lúcia sem hesitação. Nos primeiros meses, ela sobressaltava com qualquer barulho, não confiava em ninguém, dormia mal, comia pouco, parecia alguém fugindo de algo muito sério. E depois que as crianças nasceram, mudou completamente. A freira sorriu. Tornou-se uma leoa defendendo os filhotes. Trabalhava duro, estudava à noite, fazia qualquer coisa para dar uma vida melhor para Gabriel e Sofia. Ouvir os nomes dos filhos na boca de outra pessoa fez Murilo se emocionar. Eles eram reais. Haviam crescido ali. Haviam sido cuidados por aquela comunidade enquanto ele nem sabia que existiam. Posso ver onde ela morava? Perguntou. Irmã Lúcia o levou até uma rua simples, com casas pequenas e bem cuidadas. A casa onde Raíssa vivera era amarela, com um quintal minúsculo e uma pequena varanda. A atual moradora, Dona Conceição, os recebeu com café e biscoitos. Raquel era uma vizinha exemplar, contou a senhora. Sempre ajudava quem precisava, cuidava das crianças dos outros quando alguém tinha que trabalhar. Mas dava para ver que carregava uma tristeza grande. Ela falava sobre o passado. Nunca, disse Dona Conceição, balançando a cabeça. Só uma vez, quando os meninos fizeram 1 ano, ela chorou muito. Disse que gostaria que o pai deles pudesse ver como estavam crescendo bonitos. Murilo sentiu um aperto no peito. Havia perdido o primeiro ano de vida de seus filhos, os primeiros passos, as primeiras palavras, tudo por causa de um homem doente que havia decidido destruir suas vidas. Na ONG que havia ajudado Raíssa, Murilo encontrou mais evidências. Havia fichas de cadastro, registros de trabalho, até mesmo fotos de eventos comunitários onde ela aparecia com Gabriel e Sofia. Em uma das fotos, ela sorria, mas havia algo nos olhos que revelava a dor que carregava. Ela era uma das nossas histórias de sucesso, explicou Márcia, a coordenadora. Chegou aqui sem nada, conseguiu se estabilizar, criou os filhos sozinha, mas sempre soubemos que havia algo no passado dela que a assombrava. Como assim? Ela nunca quis fazer perfis em redes sociais, nunca quis que fotografassem as crianças, sempre dizia que era melhor não aparecer muito. E quando soube que o homem que a ameaçara tinha morrido, ela chorou de alívio durante horas. Murilo passou 3 dias em Campo Mourão, coletando evidências, conversando com pessoas que haviam conhecido Raíssa. Cada conversa confirmava a história que ela contara. Cada detalhe se encaixava perfeitamente. No último dia, ele visitou o hospital onde Gabriel e Sofia haviam nascido. A enfermeira-chefe, Dona Rosa, ainda trabalhava lá e se lembrava do parto. Foi um parto difícil, contou ela. Ela estava sozinha, muito jovem, muito assustada. Depois que os bebês nasceram, ela escreveu uma carta que pediu para guardarmos. Disse que se algo acontecesse com ela, era importante que alguém soubesse a verdade. Vocês ainda têm a carta? Temos, confirmou Dona Rosa. Ela autorizou que fosse aberta apenas em caso de emergência ou se o pai das crianças aparecesse procurando por elas. A carta estava em envelope lacrado, com a letra de Raíssa. Se alguém está lendo isto, é porque algo aconteceu comigo ou porque Murilo finalmente me encontrou. Meus filhos se chamam Gabriel e Sofia. O pai deles é Murilo Naves, de Aurora das Pedras. Eu o amo mais que minha própria vida, mas tive que fugir para protegê-lo. Se eu morrer, por favor, levem meus filhos para ele. Ele é um homem bom e será um pai maravilhoso. Raíssa Trindade, 15 de dezembro de 2021.
Murilo saiu do hospital com a carta nas mãos e lágrimas nos olhos. Não havia mais dúvidas. Raíssa havia dito a verdade, toda a verdade. De volta à Aurora das Pedras, Murilo se preparou para enfrentar uma batalha diferente. A cidade continuava julgando Raíssa e ele não podia mais permitir isso. Na reunião mensal da comunidade escolar, ele pediu a palavra. Vocês todos conhecem a história de Raíssa Trindade, começou ele, a voz firme. Acham que ela fugiu por irresponsabilidade, que abandonou suas obrigações, que voltou como se nada tivesse acontecido. Murmurinhos se espalharam pelo auditório. Murilo continuou. Eu também achei isso, também a julguei. Mas descobri a verdade. Raíssa não fugiu. Ela foi forçada a fugir para proteger a vida de outras pessoas. Ela viveu 3 anos escondida, criando 2 filhos sozinha, trabalhando duro, sacrificando sua própria felicidade para manter todos em segurança. Então, Murilo, você não precisa defendê-la, disse Dona Lourdes. Todos sabemos que vocês tinham um passado. Eu não estou defendendo por causa do passado, replicou ele. Estou defendendo porque Gabriel e Sofia são meus filhos e porque Raíssa é a mulher mais corajosa que já conheci. O silêncio que se seguiu foi total. Murilo continuou, contando parte da história, o suficiente para que todos entendessem que havia muito mais por trás da fuga de Raíssa. Peço a vocês que parem de julgá-la, concluiu ele. Ela já sofreu o suficiente. Agora é hora de acolhê-la de volta à nossa comunidade. Após a reunião, Murilo foi diretamente para a casa de Raíssa. Ela estava no quintal, pendurando roupas no varal, quando o viu se aproximando. Havia algo diferente em sua expressão, algo que ela não conseguia decifrar. Você foi para Campo Mourão, disse ela. Não era uma pergunta. Fui, confirmou ele parando na frente dela. Precisava saber se era verdade. E agora você sabe. Agora eu sei, ele assentiu. E também sei que você é a mulher mais forte que já conheci. Raíssa deixou escapar um soluço, as mãos tremendo enquanto segurava uma camiseta de Gabriel. Murilo, não, ele interrompeu, se aproximando. Agora sou eu quem tem algo a dizer. Ele respirou fundo, olhando para Gabriel e Sofia, que brincavam próximos ao tanque. Quero conhecer meus filhos, disse ele simplesmente. E quero conhecer você de novo, se ainda for possível. Raíssa o olhou nos olhos, vendo ali a mesma intensidade que a havia apaixonado aos 16 anos, mas agora temperada pela maturidade e pela compreensão. A resposta não veio com palavras. Veio com um sorriso que ele conhecia desde os 12 anos, quando ela ainda era apenas a menina tímida que se sentava na fileira da frente. Um sorriso que dizia sim a todas as possibilidades, a todos os recomeços, a todos os sonhos que talvez ainda pudessem se realizar. Os primeiros dias do recomeço foram como aprender a caminhar novamente. Murilo começou a visitar Raíssa e as crianças todas as tardes, sempre trazendo algo pequeno. Um livro infantil, frutas do quintal da mãe, material para desenhar. Observava Gabriel e Sofia com a curiosidade de quem descobre tesouros escondidos. Gabriel tinha herdado os olhos castanhos de Murilo e sua facilidade para fazer amizades. Sofia era mais reservada, como Raíssa, mas tinha o mesmo sorriso travesso que Murilo exibia na infância. Descobrir essas semelhanças era como montar um quebra-cabeça onde cada peça revelava uma parte de si mesmo que ele desconhecia. Eles gostam de você, comentou Raíssa numa tarde, observando Murilo ajudar Gabriel a construir um castelo de areia no quintal. Será que é possível gostar de alguém que você nem sabe que é seu pai? Perguntou ele, sem tirar os olhos do menino. Talvez seja instinto, ela respondeu suavemente. Ou talvez seja porque você é naturalmente bom com crianças. Murilo sorriu, lembrando-se de como sempre quis ter filhos, de como sonhar em ser pai desde jovem. Agora, aos 26 anos, descobria que já era pai há quase 3 anos e tentava recuperar o tempo perdido. Tio Mu, olha! Gritou Sofia, mostrando um desenho que havia feito. Era uma casa com 4 figuras na frente, uma mulher, um homem e 2 crianças pequenas. Que lindo, Sofia! Disse ele, se abaixando para ficar na altura dela. Quem são essas pessoas? É a mamãe, eu, o Gabriel e você. Ela respondeu naturalmente, como se fosse óbvio.
Murilo olhou para Raíssa, que observava a cena com os olhos brilhando. Em apenas 2 semanas, as crianças já haviam incorporado Murilo à sua rotina, como se ele sempre tivesse feito parte de suas vidas. Vamos todos à feira no sábado? Sugeriu ele impulsivamente. Ouvi dizer que tem um homem que faz esculturas de bexiga. Pode ser? Perguntou Gabriel, pulando de animação. Claro, respondeu Raíssa, mas vocês têm que se comportar. No sábado, os 4 caminharam juntos pelas ruas de Aurora das Pedras em direção à feira. Era a primeira vez que apareciam publicamente como uma família, e Murilo sentia os olhares curiosos dos moradores. Murilo, chamou Dona Benedita, uma vizinha da escola. Que crianças lindas! São seus? São, respondeu ele sem hesitação, colocando a mão no ombro de Gabriel. Meus pequenos, Gabriel e Sofia. Raíssa sentiu o coração se apertar de emoção. Eram as primeiras palavras públicas de Murilo, reconhecendo os filhos, e ele havia falado com tanto orgulho que ela quase chorou ali mesmo. Na feira, Murilo se revelou um pai dedicado. Comprou algodão doce para as crianças, as levou para ver os bichos na mini fazenda, segurou Sofia no colo quando ela ficou cansada. Raíssa observava tudo com uma mistura de alegria e melancolia. Era exatamente assim que havia imaginado que seria sua vida se tivesse conseguido contar sobre a gravidez antes das ameaças. Tio Mu, você vai embora depois? Perguntou Gabriel quando voltavam para casa. Não hoje, respondeu Murilo. Sua mãe disse que posso ficar para jantar. E amanhã? Amanhã também posso vir se vocês quiserem. Queremos! Gritaram as 2 crianças em uníssono. Nos dias seguintes, Murilo estabeleceu uma rotina. Passava na casa de Raíssa após o trabalho, jantava com eles, ajudava a dar banho nas crianças e contava histórias antes de dormir. Eram momentos de descoberta mútua. Ele aprendia sobre as personalidades dos filhos e eles se acostumavam com sua presença. Papai contou a história do lobo hoje, disse Sofia para Raíssa numa manhã. O mundo parou. Raíssa, que preparava o café, ficou imóvel. Sofia havia chamado Murilo de papai pela primeira vez e de forma completamente natural. Papai? Repetiu ela, se abaixando para ficar na altura da filha. É, confirmou Sofia. O tio Mu disse que pode ser papai se a gente quiser. E vocês querem? Queremos, respondeu Gabriel, que havia escutado a conversa. Ele é legal e gosta da gente. Naquela tarde, quando Murilo chegou, Raíssa contou o que havia acontecido. Ele ficou emocionado, mas também um pouco assustado. Será que é cedo demais? Perguntou ele. Não para eles, respondeu ela. Crianças são mais simples que adultos. Elas sentem quando alguém as ama de verdade. E para você? Ele perguntou, olhando diretamente em seus olhos. É cedo demais para você? Murilo, eles sempre foram seus filhos, disse ela suavemente. Eu sempre quis que você fosse o pai deles. Naquela noite, quando Murilo contava uma história para as crianças, Gabriel interrompeu. Papai, você vai morar aqui com a gente? A pergunta pegou Murilo de surpresa. Ele olhou para Raíssa, que estava encostada na porta do quarto, observando a cena. Não sei, filho, respondeu ele honestamente. Ainda estamos descobrindo como as coisas vão ser. Mas você gosta da mamãe? Perguntou Sofia. Gosto, admitiu ele sorrindo. Gosto muito. Então pode ficar, concluiu Gabriel com a lógica simples das crianças. Depois que as crianças adormeceram, Murilo e Raíssa se sentaram na varanda, observando as estrelas no céu de Aurora das Pedras. Eles fazem tudo parecer mais simples, comentou ele. Talvez seja porque realmente é simples, respondeu ela. Nós é que complicamos as coisas. Raíssa, disse ele, se virando para ela. Eu sei que ainda estamos descobrindo como ser uma família, mas você gostaria de passarmos o Natal juntos? Os 4? Murilo. Não estou pedindo para voltarmos ao que éramos antes, ele explicou rapidamente. Estou pedindo para construirmos algo novo, devagar, no nosso tempo, mas juntos. Raíssa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Durante 3 anos, ela havia sonhado com aquele momento, imaginado como seria se pudessem ser uma família. Sim, disse ela simplesmente, quero passar o Natal com você. Com vocês, corrigiu ele sorrindo. Quero passar o Natal com vocês 3. Conosco. Ela corrigiu também, pegando a mão dele.
Quero passar o Natal conosco. Murilo apertou a mão dela, sentindo que algo fundamental estava se encaixando em suas vidas. Só me promete uma coisa, disse ele, com um sorriso travesso que ela reconheceu da adolescência. Não demora 3 anos para dizer sim de novo. Raíssa riu, e foi a primeira vez em muito tempo que sua risada soou completamente livre, sem peso, sem medo. Prometo, disse ela. E você promete não desistir de nós nos momentos difíceis? Prometo, respondeu ele, levando a mão dela aos lábios. Dessa vez, ninguém vai nos separar. E naquela noite, sob o céu estrelado de Aurora das Pedras, 4 corações finalmente começaram a bater no mesmo ritmo. O sol da manhã de sábado dourava as ruas de Aurora das Pedras e o ar estava impregnado de expectativa. Havia 3 meses que Murilo e Raíssa trabalhavam juntos na organização da primeira feira cultural da escola, um evento que reuniria toda a comunidade numa celebração de arte, música e conhecimento. Raíssa ajustava nervosamente o vestido floral que havia comprado especialmente para a ocasião. Era a primeira vez em anos que se sentia verdadeiramente parte da comunidade, não mais como uma estranha que havia voltado, mas como alguém que pertencia àquele lugar. Mamãe, você está bonita, disse Sofia, aparecendo na porta do quarto com um vestido amarelo que combinava com o laço no cabelo. Obrigada, princesa, respondeu Raíssa, se abaixando para beijar a testa da filha. Vocês estão prontos para a apresentação? Gabriel surgiu correndo do quintal, vestindo uma camisa social azul. Ideia de Murilo, que insistira que os filhos deveriam estar elegantes para o grande dia. Papai já chegou, anunciou o menino, pulando de animação. O som da palavra papai ainda fazia o coração de Raíssa se acelerar. Nos últimos meses, ver Murilo assumir naturalmente o papel de pai havia sido um dos presentes mais preciosos que a vida lhe dera. Murilo apareceu na porta, carregando uma caixa de decorações de última hora. Vestia uma camisa branca e calça social escura, e havia algo em seus olhos que Raíssa não via há muito tempo. Paz. Uma paz profunda, como se ele finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. A praça está ficando linda, disse ele, depositando a caixa no chão e abraçando os filhos. Meio Aurora das Pedras vai estar lá. Meio não, corrigiu Raíssa sorrindo. Dona Lourdes me disse que até gente de cidade vizinha confirmou presença. A transformação da comunidade havia sido gradual, mas real. Depois da reunião onde Murilo defendera Raíssa publicamente, as pessoas começaram a vê-la com outros olhos. A professora dedicada que havia sido forçada a fugir, a mãe corajosa que criara 2 filhos sozinha, a mulher que voltara não para causar problemas, mas para reconstruir sua vida. Na praça central, o palco improvisado estava cercado por barracas coloridas. Havia exposições de trabalhos escolares, apresentações musicais programadas para o dia todo e um clima de festa que a Aurora das Pedras não via há anos. "Tio Murilo!" gritou uma das alunas, correndo em direção a ele. "Minha mãe quer saber se pode ajudar com as bebidas." "Claro, Ana", respondeu ele, se abaixando para ficar na altura da menina. "Diga para ela que toda ajuda é bem-vinda." Raíssa observava a cena com ternura. Murilo havia se tornado uma figura querida na comunidade, respeitado não apenas como educador, mas como alguém que realmente se importava com o bem-estar de todos. "Papai", chamou Sofia, puxando a manga de sua camisa. "Quando vamos apresentar?" "Daqui a pouco, princesa", respondeu ele, pegando-a no colo. "Vocês decoraram tudo direitinho?" "Decoramos", confirmaram Gabriel e Sofia em uníssono. A apresentação das crianças havia sido ideia de Murilo. Um pequeno teatro sobre a importância da família, com Gabriel e Sofia recitando versos que haviam ensaiado por semanas. Era uma forma sutil de mostrar à comunidade que eles eram sim uma família. Talvez não tradicional, mas real e unida. Conforme a manhã avançava, a festa ganhava vida. As barracas se enchiam de visitantes, as crianças corriam entre as atividades e a música ao vivo criava uma atmosfera de celebração genuína. "Raíssa!" chamou Dona Conceição, a proprietária da casa onde ela morava. "Que festa maravilhosa! Vocês 2 fizeram um trabalho incrível." "Obrigada, Dona Conceição",
respondeu Raíssa, sentindo-se verdadeiramente acolhida pela primeira vez desde o retorno. Por volta do meio-dia, quando o sol estava alto e a praça lotada, chegou a hora da apresentação de Gabriel e Sofia. O pequeno palco ficou cercado de famílias, câmeras de celular prontas, um burburinho de expectativa. Murilo subiu ao palco primeiro, ajustando o microfone e sorrindo para a plateia. "Boa tarde, pessoal de Aurora das Pedras", disse ele, sua voz ecoando pela praça. "Que alegria ver nossa cidade reunida numa festa tão bonita." Aplausos calorosos responderam suas palavras. Na plateia, Raíssa sentia o coração batendo forte, orgulhosa do homem que amava e da coragem que ele demonstrava. "Antes da apresentação das crianças", continuou Murilo, "eu gostaria de falar algumas palavras sobre nossa comunidade, sobre perdão e sobre segundas chances." Um silêncio respeitoso se instalou na praça. Murilo respirou fundo, olhando diretamente para Raíssa na plateia. Há alguns meses, esta cidade julgou uma mulher que voltou para casa depois de 3 anos de ausência. Nós a julgamos sem conhecer sua história, sem entender suas razões. "Eu também a julguei", admitiu ele, a voz ligeiramente embargada. "Mas aprendi que o verdadeiro amor não é nunca errar. O verdadeiro amor é ter coragem de reconhecer quando erramos, de pedir perdão e de lutar para reconstruir o que foi quebrado." Na plateia, Dona Lourdes limpava os olhos com um lenço, visivelmente emocionada. Mesmo aqueles que haviam sido mais críticos com Raíssa pareciam tocados pelas palavras de Murilo. "Raíssa Trindade", ele continuou, estendendo a mão em direção a ela. "Você pode vir aqui, por favor, e tragam Gabriel e Sofia." Raíssa sentiu as pernas tremerem. Não esperava por aquilo, mas viu nos olhos de Murilo que podia confiar. Pegou os filhos pelas mãos e caminhou até o palco, sob olhares curiosos e alguns aplausos esparsos. "Esta é minha família", disse Murilo quando os 3 chegaram ao palco. "Raíssa, a mulher que amo desde os 16 anos. Gabriel e Sofia, meus filhos, meu maior orgulho." Ele se abaixou para ficar na altura das crianças, mas suas próximas palavras foram para toda a plateia. "Eles me ensinaram que família não é apenas quem nasce junto. Família é quem escolhe ficar junto, quem cuida, quem protege, quem ama mesmo quando tudo parece impossível." Os aplausos começaram timidamente, mas logo se tornaram uma ovação calorosa. Raíssa sentia as lágrimas escorrendo livremente, mas eram lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. "Agora", disse Murilo, recuperando o tom mais leve, "vamos ouvir os artistas da família." Gabriel e Sofia, que haviam observado tudo com os olhos arregalados, de repente lembraram que tinham uma apresentação para fazer. Com a naturalidade típica das crianças, começaram a recitar os versos que haviam ensaiado. "Família é onde o coração mora, onde o amor nunca vai embora. Papai, mamãe, eu e minha irmã, juntos, somos uma só canção." A plateia foi ao delírio. Aplausos, gritos de bravo, crianças pulando de alegria. Gabriel e Sofia fizeram uma reverência exagerada, claramente se divertindo com toda a atenção. Quando os aplausos diminuíram, Murilo pegou o microfone uma última vez. "Antes de encerrar", disse ele, com um sorriso que Raíssa conhecia desde a adolescência, "eu tenho uma pergunta muito importante para fazer." O coração de Raíssa disparou. Murilo se virou para ela, pegou suas mãos e disse, alto o suficiente para que todos ouvissem: "Raíssa Trindade, você aceita recomeçar nossa história? Aceita construir um futuro comigo e com nossos filhos?" Não eram exatamente as palavras de um pedido de casamento, mas eram algo mais profundo, um pedido de união, de parceria, de construção conjunta de uma vida. "Sim", respondeu ela, a voz clara e firme. "Aceito tudo isso e muito mais." Nanás, o beijo que se seguiu foi diferente de todos os que haviam trocado antes. Não era o beijo apaixonado da adolescência, nem o beijo desesperado do reencontro. Era um beijo maduro, sereno, cheio de promessas que ambos sabiam que poderiam cumprir. A plateia explodiu em aplausos mais uma vez. Gabriel e Sofia se abraçaram, rindo e pulando no palco. Dona Íris, mãe de Murilo, chorava abertamente nas primeiras fileiras. Até seu Antônio, que sempre foi reservado com demonstrações de afeto, aplaudia com entusiasmo.
Quando desceram do palco, foram cercados por amigos e vizinhos que queriam abraçá-los, parabenizá-los, fazer parte daquele momento de celebração. Que lindo, disse Dona Benedita, abraçando Raíssa. Parece filme. Melhor que filme, riu Raíssa, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em anos. O resto da tarde passou como um sonho. Murilo e Raíssa caminhavam pela festa de mãos dadas, observando Gabriel e Sofia brincarem com outras crianças, participando das atividades, sentindo-se verdadeiramente em casa. Quando o sol começou a se pôr, a banda local subiu ao palco para encerrar a festa. O primeiro som que ecoou pela praça fez Raíssa e Murilo se entreolharem com surpresa e emoção. Era uma versão acústica de aquela velha canção, a música que tocava no rádio da escola quando se conheceram, a mesma que Murilo costumava cantarolar durante os namoros da adolescência. "Você pediu para eles tocarem?" perguntou Raíssa, encostando-se no peito dele. "Não", respondeu ele, abraçando-a por trás. "Acho que foi o destino mesmo." Gabriel e Sofia correram até eles, cansados, mas felizes depois de um dia cheio de brincadeiras e atenção. "Papai, mamãe", disse Gabriel, "podemos dançar?" "Claro que podemos", respondeu Murilo, pegando o menino no colo. Raíssa pegou Sofia e os quatro começaram a dançar ali mesmo, na praça, sob as luzes coloridas da festa, cercados por vizinhos que agora eram verdadeiramente uma comunidade. A música continuava, suave e envolvente, e Raíssa fechou os olhos, permitindo-se sentir completamente aquele momento. 3 anos de dor, medo e solidão haviam terminado. Em seu lugar, havia esta nova vida, esta família que havia encontrado uma forma de renascer. "Ei", murmurou Murilo em seu ouvido, "lembra quando a gente era criança e sonhava em ter uma família?" "Lembro", respondeu ela, sorrindo. "Acho que nossos sonhos finalmente se realizaram." "Não", corrigiu ele, beijando sua testa. "Acho que a realidade ficou melhor que qualquer sonho." Quando a música terminou, os quatro continuaram abraçados, sem pressa de se separar. Ao redor deles, a aurora das pedras se preparava para mais uma noite tranquila, mas desta vez com uma família a mais, uma história de amor que havia encontrado seu final feliz. "Vamos para casa?" perguntou Murilo finalmente. "Vamos", concordou Raíssa pegando a mão de Sofia. "Nossa casa", disse Gabriel pegando a mão do pai. "Nossa família", completou Sofia. E assim, caminharam juntos pelas ruas de paralelepípedo, sob as estrelas que testemunhavam o renascimento de um amor que havia provado ser mais forte que qualquer tempestade. A aurora das pedras finalmente havia voltado a brilhar, iluminada pela luz de uma família que aprendera que, às vezes, é preciso se perder completamente para encontrar o caminho de volta para casa.